Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos aqui hoje para darmos início a um conteúdo de biologia, que é um conteúdo que tem aparecido muito nas provas e que assim exige do aluno algumas informações básicas para que você possa responder questões simples e questões complexas. O conteúdo que a gente vai começar a trabalhar é a parte de biologia energética. Vamos falar de fermentação, de respiração e depois de fotossíntese. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar respiração. Ok, bebês? Então, antes de vocês começarem a assistir minha aula, pega o papel, pega a caneta e quando terminarem, amor, deem aquela curtida. Não deixe de ver a minha fanpage, o meu canal no YouTube, o meu site e também, amores, eu estou lá no Instagram, colocando fotos, colocando recadinhos, para que a gente sempre possa estar juntos e dividirmos todas essas informações. Cada dia que passa eu estou tentando colocar coisas novas no site para que vocês tenham informações muito legais, ok? Estou aqui hoje, me arrumei, o cabelo está arrumado, estou com uma blusinha de bolinha preta, com uma blusinha branca e preta, de bolinhas, cheia de alegria, cheia de felicidade, para a gente falar de um conteúdo que é respiração celular. A gente vai começar, amor, lembrando da origem desta organela, que é a organela responsável pela respiração celular, que é a mitocôndria. Aí a gente vamos nos reportar para Lynn Margulis. Quando Lynn Margulis fala que há aproximadamente 1,5 bilhões de anos atrás, uma ameba faminta, muito faminta, morrendo de fome, chega na Terra em busca de alimento e sai comendo tudo. Ela sai comendo tudo, amores. E num determinado momento, essa amebinha, ela fagocita quem? Uma bactéria aeróbica. Essa bactéria aeróbica, que ela deveria digerir, num processo de heterofagia, acaba não acontecendo. Ela percebe, quem? A ameba, que é interessante ter esta bactéria aeróbica no citoplasma dela. E por sua vez, para a bactéria aeróbica estar dentro da ameba também é benéfico. E ali acaba acontecendo uma simbiose, um mutualismo. E a isto Lynn dá o termo de simbiogênese ou endossimbiose, que nós já falamos quando falamos dos procárias aos eucárias, no determinado momento lá em Origem da Vida. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que essa bactéria aeróbica surge no citoplasma da ameba, passa-se um período muito longo. E o que é que acontece? De acordo com o pensamento de Lynn, essa bactéria aeróbica dá origem à mitocôndria, a linda mitocôndria. E, amores, estas células que passam a ter mitocôndrias, elas passam a otimizar a molécula de glicose, produzindo mais ATPs. Elas começam a desmontar essa molécula de glicose e produzir muito mais energia para a célula. Então, na realidade, é um boom a nível de produção energética. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. E em si, falando de ameba, lembremos que ela foi o primeiro eucarionte a ter todas as organelas, inclusive a mitocôndria. E Lynn prova, amores, a partir da análise da bactéria aeróbica e da mitocôndria, que ambas têm o quê? DNA procarioto, ou circular, ou nucleóide, ou cromatina, e aparecem também, amores, os mitorribossomos dentro das mitocôndrias, que são os ribossomos bacterianos que ali estão. E esses ribossomos, mais esse material genético, dá para essa organela a capacidade essencial para que ela se multiplique, que ela se autoduplique. E a depender da atividade metabólica de cada uma das células, essa quantidade de mitocôndrias, amor, ela pode variar. E a distribuição dessas mitocôndrias, ela vai ocorrer no momento em que ocorrer a diferenciação celular. Ao conjunto de mitocôndrias de uma célula, a gente dá o nome de condrioma. Outra coisa, amores, que a gente também não pode esquecer de falar, porque tem aparecido muito em provas. Antes da gente entrar em biologia energética, vamos lembrar da matrilinhagem. Uma origem matrilínea significa dizer o quê? Que aquele espermatozoide que vai lá, se
se acha o retado, né? 200 milhões, PTT, patatá, vai diminuindo à medida que vai entrando no corpo da mulher, passando pela vagina, passa pelo colo, trompas de falópio, chega lá e encontra o óvulo. Aquela bola de fogo lindíssima, aquele esplendor, aquela beleza. Esse óvulo, ele ainda tem uma barreira, que é a corona radiata. Depois que esse espermatozoide, através do acrossomo e através da enzima hialuronidase, perfura esse óvulo, e ele entra neste óvulo, lembre-se o seguinte, ele perde o flagelo. Ele não leva suas mitocôndrias para dentro do óvulo. O que é que vai acontecer? Ele leva o material genético dele, que se encontra com o do óvulo, e aí surge o material genético do núcleo, que é matrilínea e patrilínea. Mas, amores, a organela mitocôndria, ela é dada de origem materna, é o óvulo que dá a todas as células de todos os indivíduos as mitocôndrias. É a força, é o poder da mulher, mais uma vez mostrando que até energia, galera, que tá em todo mundo, inclusive nos meninos que ficam tirando onda, quem é que deu essa energia? Nós mulheres. Desculpa aí os meninos, fica difícil, sabe? Muito difícil. Tudo nós, tudo a gente. Vamos ver se vocês fazem alguma coisa, né? Aí o que acontece, amores? Uma fase chamada de blástula, que na espécie humana chama-se blastocisto, ocorre a distribuição nas células do indivíduo dessas mitocôndrias. Aí elas vão para o tecido epitelial, vão para o muscular, vão para o conjuntivo e vão para o nervoso. E, infelizmente, amores, em 1961, cientistas no Instituto Pasteur descobriram que, infelizmente, esse DNA mitocondrial ele pode provocar no indivíduo doenças mitocondriais. E a gente vai, na realidade, ver que, a depender do tipo de tecido em que ocorrem essas mutações, a pessoa pode desenvolver doenças mais graves. O tecido muscular e o tecido nervoso são os mais comprometidos quando ocorrem essas mutações nos genes mitocondriais. Mas não esqueçam, o material genético da mitocôndria é de origem materna, matrilínea. Depois eu vou colocar uma tabelinha mostrando as principais doenças causadas pela mutação desse material genético da mitocôndria. Então, na realidade, amores, vão acontecer nos indivíduos dois tipos de genes mutantes. Os genes do núcleo e os genes da mitocôndria. E a gente também pode determinar, visualizar, descobrir a origem do indivíduo através do DNA mitocondrial. Porque a gente tem muita mitocôndria. Então, na análise da mitocôndria, se você analisar o material genético da mãe ou da avó, você descobre se aquele indivíduo realmente tem alguma ligação genética com aquele que se quer comparar. Ok, bebês? Ok, amores? Então isso é muito importante, anotem aí. E agora nós vamos começar a trabalhar a parte de biologia energética com o processo de respiração de fato. Ok, bebês? Em se falando de biologia energética, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os eucárias, eles passam a ter essa organela no seu citoplasma. Ou seja, primeiro o reino protista. Protozoários, algas protistas, depois vem o reino fungi, o reino vegetal e o animal. Esse processo que acontece dentro das mitocôndrias, ele vai ser importantíssimo, porque, como eu falei há pouco, essa molécula de glicose ela vai ser totalmente aproveitada. Eu vou colocar aqui embaixo a fórmula da fermentação. Observe que na fórmula da fermentação, você tem uma molécula de glicose e produz 2 ATPs. Só que você tem um subproduto aí, que pode ser o álcool etílico, o ácido lático ou o ácido acético, a depender de que tipo de fermentação a gente está falando. Então, esse subproduto, amores, é uma molécula orgânica. Então, você ainda tem energia para quebrar nessa molécula orgânica. Então, você tem a glicose produzindo 2 ATPs e ainda tem, de quebra, um subproduto que é uma molécula orgânica. Ou seja, fica claro na fermentação que a molécula de glicose não foi totalmente quebrada.
Agora observem a fórmula da respiração. Antes da gente fazer qualquer coisa, você tem que memorizar, amores, esta fórmula. Aliás, tem 3 fórmulas que você precisa memorizar para ser capaz de responder questões de biologia energética. A fórmula da fotossíntese, da fermentação e da respiração. Ok, bebês? Então vamos ver a fórmula da respiração. Observe que a molécula de glicose, ela vai ser quebrada, ela vai ser desmontada e vai dar origem ao CO2 e à água, que são moléculas inorgânicas. Você quebrou toda a molécula de glicose e você também tem 38 ATPs como resultado desta quebra da molécula de glicose. Isso significa que com essa desmontagem total, você otimiza, você melhora a condição do ser energeticamente a partir do momento que surge esta organela. A respiração celular, amores, ela tem 3 etapas. Uma etapa anaeróbica e 2 etapas aeróbicas. A primeira etapa, que é a anaeróbica, ela ocorre no hieloplasma. E aí, nesse momento, amores, começa a ocorrer, melhor dizendo, a desmontagem da molécula de glicose. O que vai acontecer? Essa molécula de glicose, ao ser quebrada, ao ser desmontada, para que comece o processo, ocorre doação da célula de 2 ATPs. Então, a glicose, ela recebe fósforo, ela recebe energia e se transforma em glicose difosfato, ou frutose difosfato. E aí, nesse momento, ela recebeu energia da célula para começar o processo. Então, nessa primeira etapa, que é a glicólise, a célula ela vai sofrer a ação de 3 enzimas. A primeira enzima a entrar na história, amores, é a aldolase, que quebra a glicose difosfato. Essa aldolase, ela vai quebrar e produzir 2 moléculas com 3 carbonos, como eu mostro aqui nessa imagem. Essa molécula com 3 carbonos e um fósforo, ela vai depois ser desidrogenada através de uma enzima chamada de desidrogenase. E é nesse momento que vão ser produzidos 4 ATPs, nessa desmontagem desses compostos com 3 carbonos. A desidrogenase, ela vai entregar os hidrogênios para o NAD, tá? E nesse momento são produzidos os 4 ATPs. E também se forma, com essa desidrogenação, o ácido pirúvico ou piruvato, que é um composto também com 3 carbonos. Como a célula, ela tinha sido, a célula tinha doado 2 ATPs para o processo e se produziu nessa primeira etapa da respiração celular 4 ATPs, esses 4 ATPs, 2 deles são devolvidos, observem aqui, e agora sobram 2 ATPs. Sobram 2 ATPs, ou seja, a produção de 2 ATPs e a produção do ácido pirúvico. Então, nesse momento, entra na história, amores, uma terceira enzima, chamada de descarboxilase. O que ela vai fazer? Ela vai tirar o CO2 do ácido pirúvico. Como são 2 ácidos pirúvicos, na realidade você vai ter 2 descarboxilização. Quando você tira o CO2 do ácido pirúvico, o que se produz? Ácido acético. Esse ácido acético, ele vai surgir ainda no hieloplasma como resultado dessa descarboxilização. Ok, bebês? Então agora vamos entrar na segunda etapa do processo, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, onde ele ocorre, amores, na matriz mitocondrial. Que tipo de processo é? Aeróbico. Nesse processo, amores, o ácido acético, para entrar na mitocôndria, ele precisa da ajuda de uma substância, que é a coenzima A. E ele se transforma em acetilcoenzima A. Entra na mitocôndria e lá começa o ciclo do ácido cítrico. Como são 2 ácidos acéticos, 2 ciclos de Krebs. Lá vai ocorrer também, amores, a incorporação desse ácido acético
a uma substância que já está lá, que é o ácido oxaloacético, um composto com 4 carbonos. O ácido acético, 2 carbonos. Quem é que surge um composto com 6 carbonos? Yeah! Esse composto com 6 carbonos dá nome ao ciclo de Krebs, que é ciclo do ácido cítrico. Então surge o ácido cítrico, que é um composto com 6 carbonos, que vai sofrer de novo, amores, a ação da descarboxilase e da desidrogenase. E quem vai ser o aceptor intermediário de elétrons hidrogênios que já começou a aparecer na glicólise? O NAD e o FAD. Cada NAD, ele vai pegar, nesse processo, ele vai produzir 3 ATPs. Então, você tem aí, só do NAD, a produção de 9 ATPs. Cada um FAD, 2 ATPs. E um ATP ele vai surgir sem haver nenhum aceptor intermediário. Amor, o NAD e o FAD, durante o processo respiratório, eles vão funcionar como aceptores intermediários. E o ciclo de Krebs, na realidade, quando esse ácido cítrico ele é descarboxilado e desidrogenado, ele vai perder 2 carbonos. E ele volta a ser quem? O ácido oxaloacético. E esse ácido oxaloacético fica na matriz. E agora nós vamos, amores, para a terceira etapa. Essa terceira etapa, ela vai fazer com que o oxigênio, que até agora não apareceu, ele funcione como aceptor final de elétrons hidrogênios. Como é que se chama essa etapa, que é a terceira etapa, que ocorre nas cristas mitocondriais ou membrana interna? Essa etapa chama-se de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Então, amores, observem essa escadinha. Ela está mostrando que esses aceptores intermediários, que são NAD, FAD e citocromo, vão levar esses hidrogênios gradativamente ao encontro do oxigênio, para que no final, amores, a gente tenha isso aqui: hidrogênios mais oxigênio, aceptor final, formando a molécula de água. Vai entrar nessa história, para aceptar esses elétrons hidrogênios, amores, uma enzima chamada de ATP sintase. Ela é transportadora, né, desses hidrogênios, desses elétrons, durante a cadeia respiratória, para que você tenha, no final, a produção total de ATPs ocorrendo também nessa etapa, que é aeróbica, para que você finalize o processo produzindo já agora a molécula de água. O CO2 já tinha saído no ciclo de Krebs e na glicólise, e os 38 ATPs, amores, completamente formados. Ok, bebês? Então, nós tivemos uma etapa anaeróbica, 2 etapas aeróbicas. A coisa mais importante que a gente viu nesse processo, a gente vai agora falar das dicas da Beth. Amores, não esqueçam que no processo de respiração, a respiração, a primeira etapa é chamada de respiração anaeróbica, porque não tem a participação do oxigênio. Ela ocorre no hialoplasma. As 2 outras etapas, elas ocorrem respectivamente na crista, na matriz, nas cristas mitocondriais. Então, essas 2 últimas etapas da respiração, elas são aeróbicas, porque elas ocorreram no interior da mitocôndria. Outra coisa muito importante que você não pode esquecer em nenhum momento, amores, que a respiração celular, os subprodutos dela são o CO2 e a água, e não há mais a presença de uma molécula orgânica como acontecia nas fermentações. A primeira organela, ou melhor, a primeira célula a possuir a organela mitocôndria, a primeira célula foi a da ameba. A ameba é um protozoário, e essa mitocôndria surge para modificar as atividades metabólicas dessa célula. E para finalizar, amor, eu vou colocar aqui o quadro dessas doenças mitocondriais, que são doenças que acometem indivíduos, principalmente no tecido muscular e no tecido nervoso. 2 dessas doenças são conhecidas da gente, que é o mal de Alzheimer e o diabetes, que são doenças que podem acontecer também por mutações cromossômicas. Ok, bebês? Ok, amores? Então, amores, os aceptores intermediários de elétrons e hidrogênios na respiração, tanto na glicólise como no ciclo de Krebs,
como na cadeia respiratória, são NAD, FAD e citocromo. E o aceptor final é o oxigênio, que vai se juntar a esses elétrons hidrogênios para a formação da molécula de água. Ok, bebês? Isso é muito importante. E outra coisa, o aceptor final, ele surgiu quando os autótrofos fizeram a fotossíntese e na etapa clara, na fotofosforilação acíclica, ocorre um momento chamado de fotólise da água, onde a água, ao ser quebrada em presença de luz, origina o oxigênio. É de lá que vem o aceptor final de elétrons hidrogênios da nossa respiração. Ok, bebês? Ok, amores? Eu vou ficando por aqui, já morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Não deixem de, no final da aula, amores, darem aquela curtida, deixarem um comentário. Eu espero, amores, que esse conteúdo ele tenha realmente sido facilitado com essas aulas que eu acabei de dar. Ok, bebês? Eu vou me despedindo com cara de rica, morrendo de vontade de ter mais uma nova aula para que a gente possa novamente se encontrar. Ok, bebês? O meu coração, o meu amor e o meu carinho. E eu espero que tenha sido tudo muito bom para vocês. Tchau, bebês. Tchau, amores. Até a nossa próxima videoaula. Tô esperando. Daquela curtida, viu?